Olá, meus irmãos e irmãs em Cristo, tudo bem? Na manhã de ontem eu recebi pelo WhatsApp dois vídeos nos quais o atual prefeito da cidade de Salvador, ACM Neto, dá entrevistas a repórteres de diversas emissoras de rádio, televisão e jornal. As entrevistas têm um intervalo de mais ou menos 50 dias. A primeira entrevista foi concedida no período pré-carnavalesco, portanto, no mês de fevereiro, quando o prefeito de Salvador já falava sobre a pandemia do coronavírus na China, na Itália, na Espanha, França e em muitos outros países, mas dizia que a capital baiana era um local seguro para receber foliões de todo o mundo. Naquela época, o governo federal já havia decretado o estado de emergência desde o dia 4 de fevereiro. Mas não somente a ACM Neto, como também diversos governadores e prefeitos do Brasil, preferiram ignorar os alertas e a gravidade da pandemia porque visavam os lucros advindos da folia. O segundo vídeo que recebi foi de outra entrevista do prefeito em via pública, desta feita para divulgar a aquisição de equipamentos para medição de temperatura, aqueles do tipo pistola, que mede o estado febril de uma pessoa e que é um dos indicadores para o diagnóstico do Covid-19. Com 515 casos confirmados e 18 mortos até às 16 horas de ontem no estado da Bahia, a segurança proclamada pelo prefeito foi para o espaço e a população anda muito assustada e apreensiva. Numa situação como esta que nós estamos vivendo, não faltam aqueles que saem à procura dos culpados pela pandemia, que traz no seu bojo problemas não só na área da saúde, como também na área econômica e política. Quem é o responsável pela situação? Todos querem saber. Não podemos esquecer de que depois da queda, o primeiro homem e a primeira mulher tentaram se eximir da responsabilidade do pecado, acusando um ao outro, acusando a serpente, e também o próprio Adão chegou a acusar ao Criador por ter-lhe dado a sua mulher. Desde então, dizem alguns teólogos, os homens começaram a sofrer da chamada síndrome de Adão, que nada mais é do que responsabilizar os outros pelos seus próprios pecados. A Bíblia Sagrada, contudo, nos ensina que a responsabilidade pelo pecado é nossa e que nós não podemos terceirizá-la. Observe o que diz o profeta Jeremias, que exerceu um longo ministério em Judá durante 41 anos, no período crítico do povo de Deus, que devido ao seu pecado foi disciplinado pelo Senhor e entregue nas mãos de Nabucodonosor, o rei da Babilônia. Assim se expressou o profeta. Por que, pois, se queixa o homem vivente? Queixe-se cada um dos seus próprios pecados. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 39. O texto claro, preciso e lacônico nos fala sobre a realidade do pecado e das suas consequências. Não há dúvida, irmãos e irmãs, o pecado pode ser comparado a uma bebida chamada absinto, que é muito utilizado pela Bíblia para descrever a doçura inicial do pecado, mas que, no final, ela se torna amarga. Assim é o pecado. A falsa alegria da folia, ampliada para várias semanas em muitas cidades do país, provocava nas pessoas uma euforia, uma excitação incontrolada. Era tudo muito doce, destaco, era tudo muito doce. Mas agora, não somente em Salvador, mas também em todo o nosso querido Brasil e no mundo, todos estão experimentando o gosto amargo das consequências do pecado. Entendo que chegou o momento de reconhecer o nosso pecado, de nos arrependermos dele
e de rogar a Deus o seu perdão por tão grande transgressão cometida. A maioria das pessoas, contudo, nem vai dar bolas ao que nós estamos falando aqui e continuarão nas trevas do pecado, indo cada vez mais para distante do Senhor, o Rei do Universo. A nós que estamos conscientes do nosso pecado, cabe confessá-lo diante de Deus, nos arrependermos e buscarmos o seu perdão. Isto feito, Deus ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados e sarará a nossa terra. Que Deus se apiede de nós. Amém.